que me negas, pelo que ri e o que lamentei. Na noite mais escura, no dia mais difícil, em cada derrota, na dor, na solidão, te louvarei, meu Deus, mesmo se a voz se calar, te louvarei, meu Deus, mesmo se eu não te escutar, te louvarei, meu Deus, mesmo se a voz se calar, te louvarei, meu Deus, mesmo se eu não te escutar, te louvarei, meu Deus, mesmo se a voz se calar, te louvarei, meu Deus, mesmo se eu não te escutar, te louvarei, meu Deus, mesmo se a voz se cala, te louvarei, meu Deus, mesmo se eu não te escutar. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, já atendendo os pedidos dos nossos irmãos e irmãs que confiaram a nós apresentar a Deus as suas intenções e as suas ações de graças. Como, por exemplo, a Cristiane Fossese Pinheiro, ela é de Campinas, interior de São Paulo. Ela pede oração por cura e libertação, por conversão, pede também por trabalho, pede por Fernando Gustavo, pede também pela sua mãe Maria Cristina, por Rodrigo Ignati e também por toda a família Fossese Pinheiro. A Linda Maria Saliba, ela é de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma, por cura e libertação. Pede também por Marcos Nassif, pela sua saúde, pela saúde de Maria José Martins e também pela saúde, exatamente, desta Maria José Martins, que está internada. Claro, vamos colocar aqui todas as nossas orações e intenções. E também apresento outros pedidos de oração que estão aqui. A Tereza Frisson, ela é de Alto Piquiri, lá no Paraná. Ela pede oração por Rosimar Frigo, pela recuperação de uma cirurgia, e pede também por Idimar Frigo, por Rafael Frigo, Servino, Salete, e pede também oração por si mesma, e pede, ela está muito ansiosa, mora sozinha e pede proteção e pede também por conversão. Claro, vamos rezar juntos. A Maria Aparecida Santos Cruz, ela é de São Paulo, capital. Pede oração por ela mesma, por seu filho Eduardo, pela recuperação da saúde, porque está com uma infecção. E pede também por todos os estudos e por toda a sua família. A Maria Lourdes Souza Galindo, de Grajaú, lá no Maranhão. Ela pede oração pela saúde de Aurindo e sua mãe, Silvina Maria de Souza, também pede por si mesma e por todos da sua família. E também, por último, a Rita Maria de Souza Costa Neves Coudela, ela é do Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, pede oração por Maria Esther Rocha Pombo, pede também por sua saúde, porque ela sofreu uma queda e sente muita tontura. Olha, todos esses pedidos estão aqui. Agora nós vamos dar uma olhada no Facebook. Vamos ver se alguém já colocou as suas intenções, os seus pedidos. Tem duas pessoas excepcionais aqui na foto que vocês estão vendo em casa. E além disso, vamos ver se mais alguém mandou. Olha, a Estela Murakami, bom dia, Padre Air. Fred, já estou ligadinha nesse maravilhoso programa. Peço orações de cura e libertação para mim, minha família e também por todos os doentes, claro. Que bom, Estela, lembrar dos doentes. A Ana Maria Lima, bom dia, Padre Air. Fred, peço oração para o meu filho que tem depressão. Que Deus o abençoe sempre. Aliás, que Deus abençoe sempre o Senhor. Muito obrigado. A Cleonice Luísa Dias Nunes, gosto desse programa e recebo milagres que acontecem em nossa vida. Alguém mais curtiu? Tem algumas curtidas. Jussara Barbosa, Gilmara Ribeiro, Didi Albuquerque e outras 24 pessoas. Daqui a pouco a gente dá uma olhada em quem são essas pessoas que curtiram e que, claro, participam do nosso programa. Quero lembrar você o seguinte, nós temos aqui um quadro chamado O Mural dos Sócios.
todas as pessoas que são sócias evangelizadoras, elas mandam, junto com a sua carta, sua cartinha, suas intenções, e até a gente pede, se você que é sócio evangelizador, quiser mandar a sua carta com a sua foto, a gente coloca aqui no nosso programa para que todos saibam que você é um sócio evangelizador e colabora com esta obra de evangelização. Então acompanhe comigo o Mural dos Sócios. Um grande abraço de todos nós aqui para o Benedito, lá do Mato Grosso, Carlos Augusto, de Colorado, e Laci Maria Fernandes, lá do Rio Grande do Sul, Cerro Largo, que mandaram suas fotos. Que bom. Que Deus abençoe e faça como eles, viu? Lembrando o seguinte, nós falávamos aqui no bloco anterior sobre essa questão do papel, a importância, como que vocês veem. Você tinha falado do Padre Marcos, que é o seu pároco. O seu pároco, quem é? É o Padre Alexandre Mício, na paróquia Sagrada Família. Vamos mandar um abraço para ele aí. Que bom. Em Campinas, né? Campinas, isso. E lá na paróquia, na Sagrada Família, você atua como? Atuo na Pastoral do Batismo, na comunidade de Santo Antônio. Tá. E tá feliz nesse trabalho? Gosta do pessoal do batismo? Tá, eu adoro. Vocês fazem trabalho com muito. cursos, com a apresentação das Isso, a gente auxilia, pessoas? Auxilia na formação, então no curso, a preparação para o batismo e na realização em si. Aí a gente... Na verdade, é um trabalho, como nós estávamos falando no outro bloco, um pouco mais simples. Na preparação do batismo é a limpeza da capela, a arrumação em geral, e auxilia o padre caso ele seja necessário alguma coisa no momento da celebração. E a formação é por conta nossa, dos leigos. Então vocês formam os padrinhos e os pais? Isso, somos nós que formamos. Você percebe assim, alguma dificuldade das pessoas que vão lá buscar o curso? Assim, quais são os interesses iniciais? É mais para batizar por alguma questão, porque o filho está doente? Ou como é que é essa realidade lá? Eu acho que a gente ainda tem na nossa sociedade, né, as pessoas que vão batizar por tradição ou porque tem que batizar. Tem também o percentual daqueles que são realmente têm uma prática cristã e vai continuar e assim por diante. Mas tem ainda essa prática. Então, parte da formação é essa. Que entenda o que é o batismo. A família está pronta para assumir esse compromisso com a igreja, com Cristo, com o mundo. Então, o batismo é um pouquinho, o curso é um pouquinho isso. Deve ser, para vocês, quando vão ministrar o curso, por exemplo, vocês têm essa expectativa de saber, por exemplo, a pessoa, o perfil de quem vai estar lá? Será que vão estar interessados? Será que vão estar ali por obrigação? Vocês têm essa preocupação? Muda um pouco a forma de dar o curso ou não? Sim, sim. Então, no começo, quando nós pensamos, a gente fez um primeiro, aí a gente viu que a grande maioria eram pessoas de fora da igreja, que não tem uma prática de vivência. Isso acontece muito, né? E aí nós falamos assim, não, nós temos que mudar um pouquinho. Então, o modelo que nós montamos é mais participativo. Então, a gente tenta fazer com que a pessoa conte a história dela, e aí nós vamos contando um pouco a história do povo de Deus. Olha que interessante, não tinha visto um curso assim. Então, ele fala, eu vim de Minas, de tal cidade, aí o casal se apresenta, os padrinhos se apresentam, e aí a gente fala, então, o povo de Deus também tem uma história. E aí a gente conta Êxodos. Nossa, que interessante. E aí a gente vai confrontando até chegar em Jesus, conta um pouco que Deus também resolveu mandar o Filho dele, a instituição do batismo. Então, isso que a salvação ocorre pela história. E gente, esse pessoal está muito bom, o Padre Alexandre, né? E que nesse momento agora era a decisão deles. Que o filho entre para ir, participe dessa história de salvação também. Então aí, quando nós começamos a ser mais uma troca do que um curso, aquela sala de aula, tudo, a gente viu que
melhorou muito e a resposta é muito positiva. A participação foi outra, certamente. Retorno na missa, depois... Acaba tendo uma interatividade com as pessoas que estão ali, né? Isso, Pessoas que foram só para fazer o curso, depois aparece outro dia na missa, aí você fala, opa... Já houve uma mudança. Né? Que bom isso. Agora, como ministro da Palavra, Ricardo, você no início teve alguma dificuldade, por exemplo, ficou meio temeroso, você ter que, digamos assim, conduzir um momento celebrativo? Como é que foi assim, nos primeiros momentos? Olha, padre, eu ainda me sinto nervoso toda vez que eu vou celebrar. E tem quanto tempo que você é ministro da Palavra? Só para... Eu estou no meu 2º ano. Ah, tá recente. Então. Estou no meu 2º ano e ainda me sinto nervoso, porque... Não é alguma coisa que eu simplesmente vou falar. Primeiro que tem um evangelho... Tem que preparar, né? Tem que preparar. Tem que orar, primeiro eu tenho que me convencer do que eu irei dizer. Primeiro o evangelho tem que me convencer para depois para que eu possa dizer para convencer as pessoas que estão na Assembleia. E segundo, a Eucaristia. Que para mim, do meu ponto de vista, eu tenho que tomar o maior cuidado possível. Sim. Com o maior carinho para que Jesus seja... Porque Jesus apareça e eu diminua cada vez mais o meu ministério. São Paulo Apóstolo, isso. Né? Bom. Então, eu fico nervoso até hoje. Eu até gosto de ficar nervoso porque se eu não fico nervoso, eu estou confiante. Mas se eu estou confiante, eu não dependo do Espírito Santo. Então, quanto mais nervoso... vai ter que agir de qualquer maneira. Então, quanto mais nervoso eu fico, mais dependente do Espírito Santo eu estou. Então, assim, não é fácil. Não é fácil, até mesmo porque as celebrações acontecem de sábado à noite, às vezes domingo de manhã. E eu tenho um filho pequeno, então a gente tem que largar o filho e ir para celebrar numa comunidade distante ou acordar mais cedo sem que possa levar ele. Mas é muito gratificante, assim, eu vejo que bom. Impulsiona. Impulsiona realmente, porque eu vejo que o trabalho que nós temos feito tem dado resultado, porque as comunidades estão se enchendo, não está cabendo mais pessoas aí dentro da igreja, da nossa comunidade. Vocês se sentem, eu diria, não sei como é que eu faço essa pergunta, vocês se sentem mais cobrados das pessoas? Por exemplo, vamos supor, você como ministro da Palavra, assim, mas... Eu vou lá, será que as pessoas vão confiar naquilo que eu vou dizer? Por causa dessas questões, vocês se sentem mais cobrados pela comunidade? Cobrados que eu digo não no sentido negativo, de que vocês têm que ser perfeitos, não nesse sentido não, porque ninguém é perfeito. Mas vocês se sentem mais cobrados e exigem mais de vocês? No trabalho, na comunidade? As pessoas exigem mais? Acredito que sim, padre, porque quando nós assumimos algo dentro da igreja, nós temos que dar testemunho vivo. Certo? E dentro da igreja, não que nós temos que chegar e cumprimentar todos, e abraçar e beijar todos, mas nós temos que sim ter uma postura melhor, escolher os lugares onde nós pisamos também fora da igreja. Olha que legal isso. Ótimo isso. Porque assim, às vezes você pensa, mas eu não tem nada a ver, eu sou ministro lá e aqui fora eu posso fazer o que eu quero. Eu acredito que não, nós temos que ser a igreja onde quer que nós vamos. E eu até acho muito interessante, porque às vezes eu vou comer um salgado num lugar, eu chego em determinado lugar, a pessoa, você não era da comunidade tal? Você não estava celebrando Então, a gente começa a pensar muito mais antes de falar qualquer coisa. Antes de pensar, antes de agir, tomar qualquer decisão que possa não degrenir a pessoa, mas degrenir a igreja, a nossa igreja, entendeu? Você sabe que essa situação acontece. Muitas pessoas encontram com o padre no mercado ou no supermercado, acha que ele não come, né? Acha que ele não compra nada, acha que ele vive assim eteriamente, né? De brisa. Assim, mas é bom vocês perceberem isso, que às vezes as pessoas olham para a gente, observam, né? Elas reconhecem você nos lugares, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Você tem a mesma percepção? Assim? Mesma coisa. E também a questão que me preocupa bastante é a questão da formação, né? Então, se a gente está um pouquinho na linha de frente, a gente tem que se preocupar um pouco mais em conhecer um pouco a Bíblia, estar um pouco atualizado, por exemplo, com as encíclicas do Papa Francisco, o que a nossa igreja pensa, algum outro documento da CNBB. É difícil ler tudo, a gente produz muita não coisa. Tem como, né? Padre, o senhor comentou sobre a revista, né, no começo de formação. Então, se a gente está na linha de frente, atuando, a gente tem que buscar. Assim, não dá para a gente, por exemplo, passar um mês sem ler nada. Então, tem que ler uma coisinha.
Que bom. Sempre em contato, eu acho que Que bom, melhor assim, né? Porque quanto mais o Espírito Santo ajuda muitíssimo, ele é a referência no nosso ministério, mas a gente tem que se preparar. Você se sente desafiado, Fred, no seu ministério? Você se sente desafiado pelas pessoas? Desafiado que eu digo, provocado para fazer melhor cada vez mais? Demais. A gente olha para as pessoas, nos veem como exemplos e a gente fala assim, puxa, eu não sou, né? Não sou exemplo, se soubesse um pouquinho mais, eu não sou exemplo de nada. Porque a gente também está na luta, e na luta é a mesma luta que eu vivo, é a luta que a pessoa que não está com violão, não está ali na frente, ela vive também, né? Eu tenho muito esse cuidado, principalmente nas pregações e nos shows também, de tentar desmistificar um pouco essa ideia do intocável, né? Da coisa do artista, porque a gente exatamente isso, é comum, a gente também peca, a gente faz a gente tem as nossas limitações. Mas é muito importante, padre, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque um jovem que olha para o Fred da Banda Dom, ele quer, o cara que está começando a tocar, imagina, ele quer seguir os passos daquela música. Que ele admira. Porque tem que ter, não é uma imagem falsa, mas você precisa passar credibilidade naquilo que você faz, e não é na palavra. São nos seus atos, né? Porque é numa resposta, é no convívio, é no dia a dia que ele percebe. Claro que muitos estão muito longe da gente, né? E não conseguem ter essa dinâmica. Mas quando a gente consegue ter essa afetividade próxima, é que eles, de fato, conseguem perceber de onde a gente veio, como a gente é. Então, muitos, às vezes, mandam uma mensagem para mim no Face, né? E eu respondo. Aí a pessoa fala assim, mas você me respondeu. Eu falei, por que você perguntou? Você mandou uma mensagem então não perguntasse, né? E aí, mas a pessoa diz, mas, poxa, eu achei que você não ia responder. Aí que está. Não sou diferente de ninguém. Se você pedir uma resposta, eu vou tentar dar na medida do possível. Mas a gente é cobrado, sim. E precisa ser. Eu acho que dessa maneira a gente se torna público, a gente se coloca nessa disposição e eles nos ajudam a caminhar da melhor maneira também, né? Sem sombra de dúvida. O Carlos Signorelli, ele participa, né, do Participa com a gente. Participa. Nós temos, inclusive, você que está em casa, nós temos agora um VT que fala sobre uma entrevista da Simone Ramos com o Carlos Signorelli, né? E ele fala um pouco sobre esse papel do leigo na igreja. Acompanhe comigo. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Carlos Signorelli. Ele é casado com a Márcia há 50 anos, ele faz questão de falar. E de maneira especial, o Carlos desenvolve um trabalho na Comissão de Assessoria Permanente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Esse é um dos organismos da CNBB. Então, nos acompanhe. É um prazer recebê-lo, Signorelli, com a sua experiência de vida, a sua pessoa também aqui na nossa entrevista. O leigo está inserido na sociedade nas mais diversas funções, nas mais diversas atividades. Como realizar a missão de cristão na sociedade atual? Sim. Em primeiro lugar, o leigo é leigo na igreja e na sociedade, mas a sua vocação, ela é chamada a ser vivenciada propriamente no mundo, na sociedade, né? Ele trabalha, ele estuda ou ele, né? Então, vive o processo político, por exemplo. Então, aí está a nossa imensa responsabilidade, porque não é fácil ser cristão no mundo presente. Entretanto, nós somos chamados a ser cristãos não só pelo Espírito que nos chama a sermos cristãos, mas pelo próprio mundo que está exigindo que o cristianismo renasça para colocar os seus valores na sociedade atual. E vá ao encontro das pessoas. Exatamente. Agora, você vê, nós temos que viver o cristianismo. Viver como o cristianismo? Ora, aí está Jesus de Nazaré, a prática dele, a minha prática tem que ser a minha prática. Agora, também porque no momento presente, a igreja só poderá responder aos apelos que lhe fazem, que o mundo lhe faz, que a civilização lhe faz, se todos na igreja forem corresponsáveis na mesma missão, né? E os leigos, eles estão na fábrica, eles estão no trabalho, na escola, na família, no mundo, e eles precisam ser sinais sacramentais desse reino que Jesus trouxe.
Isso é fundamental. Os leigos e os documentos estão dizendo hoje, mais ainda, os leigos devem atuar na formação dos próprios leigos e na formação dos próprios presbíteros. Inclusive, atualmente tem leigos que orientam retiros, que dão cursos, que acompanham padres, seminaristas, bispos, numa relação de muita igualdade, tranquilidade. Eu fui da CNBB durante 6 anos, como presidente do Conselho de Leigos, né, que é um organismo da CNBB. Normalmente, quem fazia a análise de conjuntura sociopolítico, econômico e eclesial era o Pedrinho de Oliveira. Pedrinho, leigo como eu. Sim. Os bispos, não só na reunião mensal do Conselho Permanente ou do CONCEP, mas também na Assembleia lá em Itaici, por exemplo, agora em Aparecida. O leigo ficava lá na frente expondo os posicionamentos, análise que ele fazia com muita propriedade e faz até hoje, não só na CNBB. Eu muitas vezes vou refletir com bispos, com presbíteros. Você quer participar de algo onde você é sujeito, né? E aí entra um problema. Como que você vai participar de uma paróquia onde você é uma coisa sentada no último banco? Você quer se sentir partícipe, sujeito. Por isso que a Aparecida diz, as paróquias têm que ser comunidades de comunidades. Por quê? Porque é na comunidade, com 40, 50 pessoas, que você é. Você é a Simone, que tem um filho de 8 meses, que mora em tal lugar. Não sou eu falando, a comunidade toda sabe disso de você e você sabe disso de todo mundo, né? Puxa, vamos visitar a Maria porque a Maria está adoentada. Vamos lá visitar a Maria. Puxa, a Josefa, o filho está com problema de drogas. Vamos visitar. Isso é comunidade. Agora, numa paróquia de 10 mil pessoas, você conhece só 2 ou 3. Você não vai visitar ninguém, ninguém conhece você, você não conhece ninguém. Resultado, a Aparecida diz, isto não dá. Na cidade, no mundo urbano, isto não dá para ser, tem que ser comunidade. E aí que entra o problema. Nós, leigos e leigas, nas comunidades, somos fundamentais. Porque o presbítero, ele é o coordenador, ele é aquele que aglutina. Até nós dizemos que ele é que carrega, mostra a possibilidade do surgimento de ministérios no laicato, né? Mas ele não pode estar em todos os lugares. Aí o leigo coordena a comunidade, pode coordenar uma celebração, pode dar um curso de batismo, de crisma, pode coordenar um grupo de jovens. Porque o padre não pode fazer essas coisas, ele não tem nem tempo para isso. Veja bem, por que nós dizemos que Deus é amor? Porque Deus é trindade. Se Deus fosse uma pessoa, como que uma pessoa pode amar? Se Deus fosse 2 pessoas, como que 2 pessoas se amam? Não é amor, é paixão. Agora, Deus é uma trindade. É na trindade que o amor existe. O único Deus que permite chamá-lo de amor é o Deus cristão. Que é um Deus comunidade. Exatamente, pegou o ponto. Então vale a pena ser um leigo engajado diante dos desafios da nossa realidade atual? Olha, várias coisas valeram a pena na minha vida, mas ser leigo nesta igreja que procura ser sinal sacramento do Cristo é a coisa que mais vale a pena na minha vida. Depois desse vídeo, eu diria, intenso de conteúdo, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só, até daqui a pouco. Legal, né? Ele fala...